Olá, família BBC. Hoje a nossa reflexão será em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Mas a gente vai fazer aquela breve oração que você já está acostumado. E aí a gente passa para o texto para a gente fazer a nossa reflexão. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, por esse privilégio que temos de refletirmos na Tua Palavra, Pai. E queremos agradecer ainda, Deus, por todos os dias que temos vivido, apesar de turbulentos, apesar de dias difíceis, Pai. Queremos Te agradecer porque sabemos, Deus, que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua, Deus, cuidando de cada um de nós em meio a esses dias turbulentos, Pai. Te rogamos que o Senhor continue dirigindo a nossa vida, que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria e discernimento para lidarmos com esses dias atípicos, com esses dias difíceis que nós estamos vivendo, Senhor. Te rogamos, Deus, pela Tua direção, pela Tua bênção, Pai, e te peço pelos meus irmãos em Cristo, Deus, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue protegendo a cada um, Pai. Faz a Tua vontade, Deus, te peço por esse momento de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor também nos dê a Tua instrução, que o Senhor possa, Deus, falar alto ao nosso coração, Pai, que a Tua Palavra, Deus, encontre lugar certo, lugar seguro, em nosso coração. A nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Gente, para a gente falar de Romanos 12, versículos 17 a 21, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha rápida no contexto geral desse capítulo. Você vai ver que o capítulo ele começa lá no seu versículo 1, dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, então o que eu queria chamar logo a sua atenção aqui é que Paulo ele começa esse capítulo 12 falando que nós devemos ser sacrifícios vivos. Sacrifício vivo, gente, não é o que você tem que morrer por Jesus. É lógico que se acontecer uma situação que você realmente tem que morrer por Cristo, faça isso. Mas sacrifício vivo no sentido de que a sua vida ela deve ser uma oferta a Deus, uma oferta contínua, uma oferta constante, a cada momento, a cada dia, a cada decisão, a cada pensamento, a cada palavra. Tudo isso tem que ser constantemente oferecido diante de Deus, tudo isso tem que ser constantemente colocado diante de Deus. A sua vida ela deve ser uma vida que agrada a Deus. Por isso que ele fala de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E daí o porquê ele dizer no versículo 2, não vos conformeis com o padrão desse mundo. Numa vida que agrada a Deus, numa vida em que você vai oferecer como sacrifício cada uma das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ações, não cabe mais para nós cristãos vivermos de acordo com os moldes, com os padrões, com as ideologias, com as filosofias desse mundo. Agora aquilo que nos guia, o parâmetro, o nosso referencial, aquilo que é a nossa bússola, aquilo que nos orienta como cristão, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, muito nesse sentido. E aí ele fala o seguinte, já no versículo 3, porque pela graça, pois pela graça que me foi dada na NVI, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então parece que no momento inicial, Paulo ele fala do seu relacionamento com Deus, nós cristãos nos relacionando com Deus, como é que deve ser esse relacionamento, uma vida de oferta, uma vida de sacrifício a Deus, ou seja, uma vida que é vivida para Deus, uma vida em que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós estamos preocupados em agradá-lo, uma vida que já não é mais compatível com os padrões desse mundo, uma vida que não é compatível mais com os moldes desse mundo, com as filosofias e as ideologias desse mundo, uma vida que agora é pautada e direcionada pela palavra de Deus, é isso que nos orienta. E daí porque ele falar da renovação da nossa mente, porque agora a nossa mente ela tem que ser renovada, ela tem que ser moldada, ela tem que ser orientada pelo que está escrito na palavra de Deus. E aí quando ele chega no capítulo 3, a forma como isso orienta o nosso conceito sobre nós mesmos, isso daí é muito bacana. Então uma vez que você tem uma vida que tem como objetivo final agradar a Deus, e por causa disso sua mente ela precisa ser renovada pela palavra de Deus, a sua mente ela precisa ser reorientada pela palavra de Deus, e uma vez que isso acontece, então a forma como você olha para si mesmo, ela também muda. Isso daqui é muito bacana. Então, versículo 3, por isso que ele diz que agora a gente tem que ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Muito bacana, porque se você vai olhar agora dos versículos 3 a 8, é aquele trecho que ele fala dos dons espirituais, e como ele usa também de uma ilustração aqui, de uma figura que é a figura do corpo. E aí você tem que entender por que as pessoas dentro da igreja elas têm diferentes dons, por causa da figura do corpo. Pensa aqui agora comigo o que Paulo está tentando ensinar. No corpo, cada membro desenvolve uma função diferente.
Você não tem um membro que desenvolve todas as funções. Então qual que é o princípio que ele está ensinando aqui? Que no corpo existe uma relação de interdependência. Uma coisa que um professor meu, ele chamava de unidade na diversidade. Por quê? Porque você pode até pensar no corpo como tendo alguns membros que são essenciais. Então você pensa no cérebro, você pensa no coração, né? Membros que se pararem de funcionar, o corpo todo para de funcionar. Mas não é isso que Paulo está ensinando para nós. O que Paulo ele quer mostrar para nós é a questão da interdependência. E como cada pessoa ela tem igual importância dentro da dinâmica do corpo. Porque o coração, você pode até pensar comigo, né? O coração, se ele parar de funcionar, o corpo para de funcionar. Tudo bem. Mas o coração sem os olhos, o coração ele não enxerga. O coração sem o nariz, o coração ele não sente cheiro. O coração sem os pés, ele não sai do lugar. Então, o coração, ele, apesar de ser um órgão essencial dentro do nosso corpo, ele necessita, ele é dependente dos outros membros para que ele possa ter um funcionamento completo. O corpo, para que ele seja corpo, ele precisa dos outros membros. Não interessa qual que é a sua função dentro do corpo. Para que você seja corpo, você depende dos outros membros ao seu redor. Isso aqui é bacana e é isso que Paulo está tentando ensinar. Então não existe aquela coisa de eu ser mais importante porque eu desenvolvo determinado papel ou porque o meu dom é mais importante do que o dom do outro, pensando aqui bem no contexto do capítulo 12. Porque no final das contas, todos nós dependemos uns dos outros. Aí o princípio que você tem que aprender é assim, ó. Se não fosse o meu irmão, eu não seria corpo. Porque não dá para ser corpo sozinho. Então Paulo está ensinando para nós. E aí o porquê dele ter dito que você tem que ter um conceito equilibrado sobre você mesmo. Porque você não é o bambambam, você não é o último biscoito do pacote. Você depende dos outros, tanto quanto os outros também dependem de você. E a gente chama isso de interdependência, a unidade na diversidade, aquilo que compõe, né? Aquilo que faz com que o corpo seja possível, é exatamente você ter aí essa multiplicidade de pessoas com funções diferentes, com personalidades diferentes, né? Com aptidões diferentes que contribuem aí para que o processo ele seja completo. Então não pense que você é melhor ou pior do que ninguém. E importante, tá? Porque do jeito que tem gente que pensa que é melhor do que os outros, tem gente que pensa que é inferior. E não tem isso. Todos nós dependemos uns dos outros. Se não fosse o meu irmão do meu lado, eu jamais poderia ser corpo. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente, tá? Então, uma vez que a minha vida ela agora é direcionada pelo objetivo principal de agradar a Deus, por isso a minha mente ela é renovada, os padrões que eu sigo agora não são os padrões desse mundo, mas são os padrões bíblicos. Eu preciso ter um conceito equilibrado a respeito de mim mesmo e preciso entender que as outras pessoas que compõem a igreja junto comigo é que viabilizam o fato de eu pertencer a um corpo, porque sozinho eu jamais seria corpo. Então você tem no primeiro momento, parece que Paulo falando em Romanos 12 do nosso relacionamento com Deus, e no segundo momento parece que Paulo está falando do relacionamento de você consigo mesmo, né? Essa questão de você ter equilíbrio no conceito que você tem de si mesmo, à luz, né, da figura do corpo, de que sozinho você jamais seria corpo. E já que é assim, então Paulo ele chega no versículo 9, olha que interessante, que ele diz assim, o amor deve ser sincero, o amor seja sem hipocrisia, se for na revista e atualizada, detestai o mal, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então uma vez que eu tenho a perspectiva correta a respeito do meu relacionamento com Deus, de que a minha vida inteira é um sacrifício vivo a Deus, minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, tudo isso deve ser entregue diante de Deus, e porque esse é o meu desejo principal agora, agradar a Deus, então a minha mente ela tem que ser renovada pelos padrões bíblicos, não mais pelos moldes desse mundo. E uma vez que é assim, eu entendo então que o conceito que eu tenho sobre mim mesmo, ele deve ser um conceito equilibrado, à luz da ilustração que Paulo usa de corpo, de que eu preciso do meu irmão para ser corpo, então eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém também é inferior a mim. Já que é assim, então o que é que eu tenho que fazer em relação aos meus irmãos? Que o meu amor ele seja sincero, seja sem hipocrisia. Então a dedicação, né, Paulo ele fala no versículo 10 que eu devo dedicar aos outros um amor fraternal. É o que ele diz ali, ó, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Já que o meu conceito sobre mim mesmo é um conceito equilibrado e eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, independente da função que eu exerça, então versículo 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Muito bacana se você tem esse entendimento. Tanto que ele fala no versículo 3 o seguinte, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Então, já que o meu amor pelo próximo deve ser genuíno, já que o meu amor, já que eu tenho que dedicar aos outros um amor fraternal, então que isso seja visto na prática, que eu compartilhe com os meus irmãos, com os santos, que eu compartilhe com eles nas suas necessidades, que eu seja
hospitaleiro, que eu faça o bem, que eu abençoe os meus irmãos, que é o que ele diz no versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem e abençoem, não os amaldiçoem. Então agora ele extrapola isso daí, né, para os nossos opositores, versículo 14, abençoem aqueles que vos perseguem. E aí ele chega no versículo 15 e 16 dizendo, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, que é outra coisa bem interessante de se fazer. Às vezes, como crente, a gente tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isso daqui é bem interessante. Gente, já que você usa tecnologia para um monte de bobagem, né? Porque eu vejo que hoje os crentes, eles usam muita tecnologia para entretenimento. Então você compartilha tudo que é meme que aparece nas mídias sociais, você compartilha tudo que é videozinho que é puro entretenimento, que não edifica em nada. A gente compartilha muito fake news, né? Eu percebo no meio cristão que a gente quase não tem filtro para essas coisas, né? Tudo que bate no nosso celular a gente vai repassando, sem a menor preocupação. Então, eu queria propor para você usar a tecnologia a favor disso daqui. Alegrar com os que se alegram. Então, congratular as pessoas, parabenizar as pessoas, manifestar a sua alegria pela alegria do outro. Isso daqui é bem importante. As pessoas, elas não vão saber que você está feliz por elas se você não manifestar essa alegria. Pensa comigo, eu não estou dizendo que você não se alegre, não estou dizendo que você não intercede, que você não ora pelo seu irmão, mas ele nunca vai saber disso se você não falar isso para ele. E hoje você não tem desculpa mais nesse sentido, porque a tecnologia, ela oferece isso de forma fácil para você. Às vezes você compartilha um monte de coisa, um monte de besteira, um monte de fake news, um monte de bobagem, sem filtro nenhum. Eu queria propor para você que você se manifestasse, né? Que você parabenizasse as pessoas, que você se congratulasse com elas, que você expressasse para as pessoas o quanto você tem orado por elas, porque isso é se alegrar com os que se alegram, isso é chorar com os que choram. Elas não vão saber que você se alegrou ou que você se entristeceu pela condição, pela situação que ela está vivendo, a menos que você manifeste isso. De novo, eu não estou dizendo que você não faz isso, mas ela não vai saber se você não der a ela esse conhecimento. E já que você tem tecnologia, e já que você usa tecnologia às vezes de forma tão, fútil, use então para cumprir com um princípio bíblico que está aqui no versículo 15 do capítulo 12 de Romanos. E já que você tem o desejo de agradar a Deus, o seu relacionamento com Deus, versículos 1 e 2 do capítulo 12, já que agora você tem um conceito apropriado e equilibrado a respeito da sua própria pessoa, o seu relacionamento consigo mesmo ali, versículos 3 em diante, e agora que você sabe como você tem que se relacionar com o seu irmão, Paulo ele conclui essa sessão então dizendo, estejam dispostos a se relacionar com pessoas de posição inferior. E eu coloco aqui entre aspas, porque agora que você sabe da interdependência, no final das contas, diante de Cristo, todos nós somos iguais, independente da função que exercemos, independente do nível social, independente de qualquer outro parâmetro que você utilize, diante de Cristo, todos nós somos iguais. Todos nós desempenhamos uma função dentro do corpo, e sem aquele meu irmãozinho, eu jamais teria condições de ser corpo. Então, por causa disso e dessa consciência toda que você tem agora, esteja disposto a se relacionar com pessoas que você pensa na sua cabeça que são inferiores, mas que na verdade não são. Tá bom? E aí, Paulo ele chega então no versículo 17, que é o versículo que a gente quer trabalhar, versículos 17 a 21, que vai dizer o seguinte, eu vou ler o texto aqui pra gente, e aí a gente passa aqui para aquele estilo que você já conhece, onde nós vamos pensar os princípios aqui, versículo por versículo. Então o texto ele diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto, aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então vamos passar aqui já para o versículo 17, né? Então, primeira partezinha do capítulo 12, seu relacionamento com Deus. Segunda parte do capítulo 12, a consciência que você tem que ter a respeito de si mesmo, um conceito equilibrado a respeito da sua própria pessoa, então a forma como você vê a si mesmo. Terceira parte do capítulo 12, a forma como você vê os seus irmãos, não são inferiores, não existe essa coisa de ser melhor, de ser pior. Todos nós somos essenciais no que diz respeito à configuração do corpo. E agora Paulo ele passa a falar aqui nessa quarta sessão de pessoas que extrapolam essa realidade. Ele já deu uma pinceladinha ali no versículo 14, mas agora Paulo vai falar inclusive do nosso relacionamento com os nossos opositores. Isso daqui é bem interessante de a gente ver. Então vamos lá, versículo 17. Não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Gente, isso daqui já é impactante, né, por si só, porque eu penso comigo, não retribuir ninguém mal por mal, procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Se você percebeu aqui, tem uma pequena dinâmica aqui no texto de Paulo, no versículo 17, onde ele
fala o que você não tem que fazer, mas ele também fala aquilo que você tem que fazer. Então é aquela coisa que eu já expliquei uma vez. Não é uma questão só de não fazer o que é errado, mas uma questão de substituir aquilo que é uma conduta errada por aquilo que é a conduta correta. Isso daqui é bem bacana, tá? A gente entende esse princípio, isso ajuda muito na nossa vida cristã. Então Paulo está dizendo para nós não apenas abandonarmos a atitude errada, não apenas abandonarmos a conduta que não é compatível com a palavra de Deus, mas substituirmos essa conduta pela conduta correta. Então, muito aquela coisa que não basta eu deixar de fazer o que não é certo. Além de deixar de fazer o que não é certo, eu preciso fazer aquilo que é certo. Então, olha só como essa dinâmica ela acontece aqui no texto. Então, o que eu tenho que deixar para trás, pastor? O que o Paulo está dizendo que eu preciso abandonar? Qual que é a conduta errada que eu preciso abandonar? Não retribua ninguém mal por mal. Essa é a conduta errada que você tem que abandonar. No lugar dela, qual que é a conduta correta que você tem que assumir? Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, quando você faz uma análise, uma avaliação do versículo, Paulo está dizendo que uma das coisas que não é correta aos olhos de todos é retribuir a alguém o mal por mal. Bem interessante isso daqui. Ah, mas pastor, o senhor tem outros textos que confirmam esse princípio para nós? Lógico que tem. Vou colocar aqui para você 1 Tessalonicenses 5,15, que diz assim, olha só que interessante, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Então Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, muito parecido com o que ele escreve aos Romanos. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Você percebe que a dinâmica ela continua a mesma? Então abandone a postura errada, ou seja, não retribua o mal com o mal, e no lugar da postura errada, ou mais aí, né? Fazendo um contraste, fazendo aqui uma conjunção adversativa. Então você teria aqui, se fosse um paralelismo antitético, né? A primeira linha apontando para o lado, a segunda linha agora apontando para o outro lado. No lugar de retribuir o mal com o mal, o que você tem que fazer? Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, essa coisa de ninguém, né? Ninguém merece o mal por retribuição, mas no que diz respeito ao bem, faça isso para com todos. Muito bacana. Ah, pastor, mas é que Tessalonicenses é um texto de Paulo. Será que mais alguém na Bíblia fala sobre isso? Então vamos para Pedro, né? Pedro ele diz assim, Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Fica bem marcado agora aqui o contraste, né? Pelo contrário. Então, no lugar de retribuir mal por mal ou insulto por insulto, o que a gente tem que fazer? Bem dizer, bendigam. Isso é muito bacana. Então, eu separei um comentário aqui do John Stott a respeito desse assunto, que ele vai dizer assim, ó, seria uma anomalia que nós nos abstivéssemos do mal e, ao mesmo tempo, não fôssemos vistos praticando o bem. Na vida cristã, isso seria uma anomalia. A vida cristã, ela não está completa quando você simplesmente abandona o que é errado. Abandonar o que é errado é um primeiro passo. O segundo passo para que você torne o processo completo é, no lugar de abandonar aquilo que é errado, é adotar a postura correta, é adotar a ação correta. Então é uma questão de substituição aqui, substituir o errado pelo que é correto. Não apenas abandonar o errado, mas no lugar daquilo que é errado, você adotar a postura correta. Muito bacana isso daqui. Então, Romanos 12, versículo 17, não retribuam ninguém ao mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu voltei no texto aqui para mostrar um detalhezinho interessante para você, que é um contrastezinho que Paulo ele usa aqui, um joguinho de palavras, né? Então, quando diz respeito a fazer o mal, você não deve fazer isso a ninguém. Mas quando diz respeito a fazer o bem, a fazer aquilo que é correto, então essa é a postura que você tem que adotar com todos. Se você voltar lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver que ele faz o mesmo trocadilho, né? No que diz respeito ao mal, ninguém. No que diz respeito àquilo que é correto, todos. E aí Paulo ele já tinha falado um pouco sobre isso quando ele fala aqui no versículo 14 seguinte, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, só para ficar bem registrada aí essa questão da dinâmica da vida cristã, abandonar aquilo que é errado e no lugar daquilo que é errado, adotar então a postura correta. Versículo 14, o que é errado é amaldiçoar. Então ele está dizendo, abençoem aqueles que os perseguem. No lugar de amaldiçoar, abençoem. Então abençoem e não amaldiçoem. Aí Paulo segue para o versículo 18, ele diz um negócio que também muito impactante, muito profundo, um negócio bem sério para que nós como cristãos coloquemos em prática. Ele diz assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. Gente, aí você tem que olhar bem para o texto e para aquilo que Paulo está falando. Então eu vou colocar aqui o versículo também numa outra versão para você comparar. A NVI diz assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. E a revista atualizada, ela diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Então eu coloquei aqui em 2 versões para você ver bem o que Paulo está querendo dizer. Faça todo o possível para viver em paz com todos, na NVI. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Gente, então tem... Gente, então eu gostaria de colocar 2 observações iniciais aqui para a gente começar a conversar sobre esse versículo aqui. Primeira observação: o fato de você fazer todo o possível para viver em paz com todos não quer dizer que você vai ter paz com todos os homens. Note que Paulo ele disse no versículo lá: façam todo o possível para viver em paz com todos os homens. Ou, como a revista atualizada, né? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo ele coloca desse jeito? Porque ele sabe que a sua responsabilidade como cristão é buscar a paz com todas as pessoas, com as pessoas à sua volta, com todos os homens. Mas que, lógico e evidente, que essa paz ela depende também da postura do outro em relação à sua pessoa. Então, às vezes, você vai procurar ter paz com todos os homens, mas pode ser que você tenha no seu convívio ali uma pessoa que ela não faz questão de ter paz com você. E por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, por mais que você faça tudo que está ao seu alcance para viver em paz com todos, aquela outra pessoa que não faz todo o possível para viver em paz com você, você não vai conseguir viver em paz com ela. Por quê? Porque da parte dela, ela não faz questão de se empenhar, de se esforçar, ela não faz questão de fazer todo o possível para viver em paz com você. Então Paulo, de forma muito sábia, de forma muito sensata aqui, ele não exige que nós tenhamos paz com todos, porque ele sabe que essa paz ela não depende única e exclusivamente da nossa postura, ela também depende da postura do outro em relação à nossa pessoa. Muito legal isso daqui de a gente entender. E aí uma segunda observação que eu quero deixar registrado aqui para nós é assim: fazer todo o possível para viver em paz com todos não quer dizer que você vai ser condescendente com o pecado. Olha só que interessante, porque assim, às vezes como cristão, o que a gente pensa? Bom, Paulo está dizendo assim: eu tenho que fazer todo o possível para viver em paz com todos. E eu descobri que o meu irmão ele tem um pecadinho ali que ele esconde, um pecado de estimação, ele tem uma vida ali de pecado, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer todo o possível para viver em paz com todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não sei disso daí. Eu vou fingir que eu não tenho consciência, eu não tenho ciência dessa prática do meu irmão. Por quê? Porque eu não quero problema com ele. Eu quero fazer todo o possível para viver em paz com o meu irmão. Só que não. Fazer todo o possível para viver em paz com todos não quer dizer que você vai ser condescendente com o pecado. Por quê? Aí você tem que lembrar de Mateus 18. Mateus 18 claramente diz que você tem que confrontar o seu irmão no caso de pecado. Não é aquele texto que diz que você argui do seu irmão. Se ele não se arrepender, então você leva 2 testemunhas. E se ele ainda assim não se arrepender, você leva para a igreja. Então, pastor, como é que eu concilio isso daí? Aí porque Paulo ele fala no versículo que nós devemos fazer todo o possível. Existem situações em que não vai ser possível que eu tenha paz com todos. Por quê? Porque, via de regra, quando você confronta um irmão seu que está cometendo algum tipo de pecado, que está escondendo um estilo de vida pecaminoso, você vai ter problema com esse irmão. Via de regra, as pessoas, quando elas são confrontadas, via de regra, né? Os cristãos maduros, quando são confrontados, a gente já falou disso em outros textos, a disciplina. Se você tem acompanhado as mensagens de quarta-feira de Salmos, você já entendeu que a disciplina ela é reflexo do amor de Deus em nossa vida, que a postura do cristão verdadeiro é aceitar a disciplina, não rejeitar a repreensão e a disciplina do Senhor, mas aceitá-la. Davi ele serve de exemplo para nós, a gente viu isso no capítulo 6 de Salmos. Então, o cristão maduro, ele entende que quando Deus ele traz à tona um pecado, para que aquela pessoa seja corrigida, isso é reflexo do amor de Deus. É a oportunidade que Deus dá para aquela pessoa para que ela seja reorientada, né? Para que ela abandone aquele estilo de vida pecaminoso e possa ter uma vida como Romanos 12 diz, que seja um sacrifício vivo a Deus, ou seja, uma vida que agrada a Deus na sua inteireza, de forma completa. E aí Deus manifesta o seu amor por essa pessoa, trazendo o seu pecado à tona para que ele possa ser confrontado nesse pecado e possa ser corrigido disso daí, possa ser reorientado nessa questão. Mas o que acontece, infelizmente, é que a maioria dos cristãos, infelizmente, não são cristãos maduros. E quando são confrontados no seu pecado, reagem, às vezes de forma ríspida, de forma áspera, se rebelando, perseguindo a pessoa, né, que o confrontou e enfim. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Fazer todo o possível não quer dizer que você vai conseguir viver em paz com todos, porque às vezes você vai ter que cumprir com outro preceito bíblico que diz que você tem que confrontar o seu irmão em pecado. E via de regra, quando você fizer isso, o seu irmão ele não vai receber bem esse tipo de atitude. Ele não vai receber bem essa
correção, né? Esse alerta que você está fazendo para ele. E aí, muito provavelmente, o que vai acontecer é que o irmãozinho vai meio que ficar de mal com você, né? Aquela coisa bem de criança mesmo, que revela muito da imaturidade, né? Da nossa postura como crente, né? A gente fica de mal, rompe relacionamento, enfim. Então você tem que ter consciência dessas duas coisas. Por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, nem sempre você vai conseguir viver em paz com todos os homens, com todas as pessoas, porque do outro lado existe também uma contraparte. A outra pessoa ela também precisa se empenhar e se esforçar para que haja essa paz entre vocês. E você não pode ser conivente com o pecado para viver em paz com todos os homens. Isso daí é se omitir daquilo que é correto fazer. Calvino ele vai dizer assim para a gente, eu separei aqui uma frase de Calvino para você, que ele diz assim, ó: essas excelentes qualidades não devem degenerar-se em excessiva condescendência, e assim, em nome da preservação da paz, transigimos excessivamente dos pecados dos homens. Então o que Calvino está dizendo aqui? Que você não pode tolerar, que você não pode condescender, que você não pode abrir concessão quando o assunto é pecado. Quando o assunto é pecado, você tem que amar o seu irmão conforme os parâmetros bíblicos, ou seja, confrontando ele no seu pecado para que ele seja corrigido, para que ele seja reorientado daquela prática, para que a vida dele possa realmente ser um sacrifício vivo ao Senhor, uma vida que agrade, que honre, que dignifique ao nosso Deus. E confrontar o seu irmão em pecado é uma atitude de amor, é uma atitude de respeito, de consideração pelo seu irmão. Você não permite que ele continue na lama, você não permite que ele continue sendo escravizado pelo pecado, você não permite que ele continue tendo uma vida que desagrada a Deus. Se você lembrar, Tiago ele vai dizer parecido, porque Tiago ele diz assim, ó, Tiago 4,17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que você precisa confrontar o seu irmão e você percebeu que o seu irmão está assumindo um estilo de vida pecaminoso para ele, e você não confronta o seu irmão, então você está cometendo pecado. Pecado por omissão. Não basta abandonar aquilo que é errado, eu preciso, no lugar daquilo que é errado, adotar aquilo que é correto. Gente, nesse sentido, no nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, no nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta, especialmente quando se trata de resolução de conflito, quando se trata, né, dessa mantença da paz, eu me esforçando e eu me empenhando para ter paz com as pessoas à minha volta, para ter paz com os homens, para ter paz com as pessoas, eu vou precisar de uma coisa muito importante, que é a questão da humildade. E aí eu queria tratar um pouco dessa questão da humildade, de outras questões aqui que envolvem esse assunto da humildade, dentro ainda desse versículo 20 de Romanos 12. A definição mais curtinha, a definição mais sucinta que eu achei de humildade é essa daqui, ó. Humildade, ausência de orgulho ou arrogância. Gente, isso daqui é bem legal, porque se humildade é a ausência de orgulho, é a ausência de arrogância, então não dá para eu ser humilde ao mesmo tempo que eu sou orgulhoso. Não dá para ser humilde ao mesmo tempo que eu sou arrogante. Se humildade é a ausência de orgulho, então você tem coisas aqui que são autoexcludentes. Na medida em que eu sou orgulhoso, eu não sou humilde. Na medida em que eu sou arrogante, eu não sou humilde. São coisas autoexcludentes, tá bom? Não dá para ser humilde sendo orgulhoso, não dá para ser humilde sendo arrogante, porque humildade é exatamente a ausência de orgulho e de arrogância. Você tem textos que falam sobre isso, então eu separei aqui para você Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5 e Provérbios 3,34, que é o texto do Antigo Testamento que estão sendo citados aqui em Tiago e 1 Pedro. Tiago ele vai dizer assim, ó: mas ele nos concede graça maior, por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Note que existe então um contraste aqui, orgulho e humildade, orgulho e humildade. Por isso a definição de dizer que humildade é a ausência de orgulho. Pedro ele vai dizer muito parecido, ó: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. De onde que vem isso, pastor? Vem lá de Provérbios 3,34, que diz o seguinte: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, a própria palavra deixa claro pra gente que o contrário de humildade é orgulho, o contrário de humildade é arrogância, e que existe uma oposição de Deus em relação aos arrogantes e um favor de Deus em relação aos humildes. E aí Agostinho ele fala um negócio interessante aqui, um negócio até difícil de entender quando você lê a primeira vez. Muitas vezes, por extremo de vaidade, o homem se gloria até mesmo por desprezar a vanglória, e deste modo já não se gloria por desprezar a glória, pois no momento em que se gloria, não a despreza. Então, na hora que você se enaltece de não aceitar a vanglória, você já está se gloriando de alguma coisa, mesmo que seja de não aceitar elogios, de não aceitar glória a seu favor. Então, trocando por miúdos, o que Agostinho está dizendo é o seguinte: quando você se gloria por não se enaltecer, você já está se enaltecendo. É mais ou menos isso daqui. É quando o homem se orgulha da própria humildade que tem. Então, humildade entre aspas, por quê?
Porque se ele se orgulha, ele não é humilde, né? De fato, ele não é humilde. Quando você pensa que é humilde, você tem orgulho da humildade que tem, então de fato o que você tem pode ser qualquer outra coisa, menos humildade. Por que isso é importante nessa dinâmica, gente, de viver em paz com todos? Porque no relacionamento com os seus irmãos, você vai viver momentos em que vão acontecer rusgas, vão acontecer discussões, as diferenças elas vão aparecer, a dinâmica de família. A dinâmica de família ela traz isso para nós. Então eu separei um texto para você lá de Mateus 5, 23 e 24, que vai trazer um pouco de luz sobre essa questão. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Pastor, o que isso tem a ver com a questão da humildade, com toda essa coisa aí de Agostinho? Deus ele se importa mais com uma vida cristã autêntica do que com o cumprimento de rituais vazios, tá? Não que Deus não se importe com a sua vida religiosa, não que ele não se importe com o momento que você vai ao culto, com as horas que você canta, né, acompanhado dos seus irmãos, que você entoa louvores, enaltecendo, glorificando, adorando o nome do seu Deus. Mas na cabeça de Deus, a sua vida cristã não pode se resumir a isso. A vida cristã não é o tempo que você passa dentro de uma igreja cantando, não é o tempo que você passa dentro de uma igreja ouvindo o pastor pregar uma palavra. A sua vida cristã, ela diz respeito ao seu dia a dia, ela diz respeito à inteireza da sua vida, a sua vida como um todo. E nesse sentido, a forma como você lida com os atritos em relação às pessoas que convivem com você, vai expressar, vai manifestar o nível de maturidade que você tem já em relação à palavra de Deus. Então, muito mais do que apenas cumprir com rituais, muito mais do que uma vida religiosa, o que a Bíblia quer de você e o que Deus quer de você é uma vida cristã autêntica. E isso tem tudo a ver com a questão da humildade. Porque olha o que Mateus diz aqui, ó. Jesus ele diz aqui em Mateus capítulo 5. Antes de você apresentar a sua oferta, que é uma ação religiosa, né, um ritual que confere sim louvor e adoração a Deus, mas mais do que isso, o que eu quero de você é que a sua vida cristã ela cause diferença no seu relacionamento com seu irmão, por exemplo. Então, antes de você apresentar a sua oferta, eu estou preocupado com o seu relacionamento com o seu irmão. Então, antes de você apresentar a sua oferta, vai lá e reconcilie-se com o seu irmão, porque é isso que uma vida cristã madura diz que você tem que fazer. E na hora que você fizer isso, e aí que tem tudo a ver com a questão da humildade. Porque, gente, tem muita gente por aí, muito cristão por aí, que faz o seguinte: na tentativa de resolver conflitos com seu irmão, você acaba adotando uma postura arrogante, uma postura orgulhosa. Lembra? Humildade é a ausência de orgulho, é a ausência de arrogância. Então eu já vi acontecendo esse tipo de coisa aqui. A pessoa ela vai resolver um conflito, né? Bom, a Bíblia diz que eu tenho que resolver o conflito, que antes de apresentar minha oferta eu tenho que me reconciliar com meu irmão, então eu vou fazer isso. Mas aí o seu coração ele está cheio de arrogância, ele está orgulhoso, né? Eu vou fazer isso porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, mas você não se importa muito com como isso deve ser feito. E eu já vi gente fazer isso daqui, ó. O cara chega lá com uma listinha de tudo que o outro fez de errado. A Bíblia diz que eu tenho que me reconciliar com você, então eu estou te procurando aqui para a gente conversar. E eu trouxe aqui uma listinha das coisas que você fez que me desagradaram. Então aquele dia que você falou isso, daqui, ó, puxa vida, a gente precisa acertar esse ponto. Sabe aquele outro dia que eu precisei da sua ajuda e eu não sei por que cargas d'água você não me ajudou? Então a gente precisa harmonizar isso aqui também. Sabe aquele dia lá que eu falei aquilo por causa... Foi culpa sua, por causa daquilo que você fez. Então a gente precisa realinhar esse ponto aqui. Então, na tentativa de resolver um conflito, mas com um coração cheio de arrogância e cheio de orgulho, o que você acaba fazendo é assumir a postura errada. Você quer fazer aquilo que é certo, mas o como, né? O como você quer fazer isso está totalmente errado. Qual que seria uma postura humilde, pastor? Postura humilde é assim, ó. Em vez de você fazer uma listinha com as coisas que o outro fez que incomodaram você, você tem que fazer uma listinha com aquilo que você acha que você fez, que à luz da Bíblia são atitudes pecaminosas. Então, quais foram as minhas atitudes que a Bíblia diz que é pecado e eu acabei realizando isso contra o meu irmão? Então você chega para aquele irmão e diz assim: olha, naquele dia eu falei assim, assim, assado, e eu entendo que biblicamente isso não foi uma postura correta, então estou pedindo perdão para você por causa daquilo que eu falei. Naquele dia eu depreciei você na frente de outras pessoas, então eu entendo biblicamente que essa atitude é uma atitude incorreta, isso foi pecado da minha parte e eu quero pedir perdão para você por causa disso. Naquele dia eu menosprezei você, não fiz o que Romanos 12 disse que eu tenho que fazer, de ter um conceito equilibrado a respeito da minha pessoa, e porque eu me achei melhor do que você, eu tratei você com desprezo. Então eu entendo hoje que isso é pecado à luz da Bíblia e eu quero pedir perdão para você. Essa é a postura orientada pela humildade, essa é a postura
orientada por um coração ausente de orgulho, ausente de arrogância. E aí você pergunta para mim, pastor, eu vou fazer isso, mas e aí? E da parte do outro, se ele não tiver a mesma postura? É problema dele, é problema dele. O seu problema é oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ele vai fazer a mesma coisa, isso é problema dele com Deus. As atitudes do outro, elas não podem determinar a minha atitude diante de Deus. Então faça a sua parte, tenha o coração desprovido, ausente de orgulho, de arrogância, e reconcilie isso com o seu irmão do jeito correto, do modo como isso deve ser feito. Então, eu vou apresentar agora um esqueminha para você. Quando você tem aula de aconselhamento bíblico, isso daqui é muito recorrente nas aulas de aconselhamento bíblico. É um esquema bem conhecido, do meio, do ambiente do aconselhamento bíblico, que é esse esqueminha aqui, do sol e a plantinha ali com frutos e o cactus ali com espinho e a cruz de Cristo embaixo. Se você entrar no site da BCB, por exemplo, você vai ver esse esquema lá. Eu estou me valendo aqui das imagens que colegas meus da época de seminário ainda, quando a gente aprendeu isso, eles fizeram esse slide e eu estou usando aqui para a nossa preleção de hoje. Então olha só, o que significa o sol nesse esquema? O sol é o calor. Então o calor, ele significa as circunstâncias. Então, as suas circunstâncias, as experiências que você tem, o passado, o presente, inclusive circunstâncias futuras. E quando você fala de circunstâncias, é lógico que isso envolve pessoas, por isso que tem ali a palavra pessoas no finalzinho, Então são as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, os efeitos do pecado sobre a sua vida. O que significa o cactus nesse esquema? O espinheiro, O espinheiro significa a pecaminosidade, a tolice, a carnalidade. Então por que o cactus está aí? O cactus está aí porque ele é uma planta que ilustra essa coisa dos espinhos, Então você tem as circunstâncias e a forma como você reage a essas circunstâncias. Os espinhos podem ser a forma negativa como você reage a essas circunstâncias, por isso o coração ali com um sinalzinho de menos. Fruto mal, o comportamento pecaminoso e consequências, a ira, ansiedade, preocupação, medo, fuga. Raiz mal, coração pecaminoso, ídolos do coração, o orgulho, o temor do homem, opinião de outros, adoração ao dinheiro, fé no objeto errado, entre outras coisas. Então não sei se você está percebendo. Você tem as circunstâncias difíceis da vida e essas circunstâncias elas vão causar em você um tipo de reação. E essa reação ela pode ser espinhosa. E quando essa reação ela é espinhosa, ela aponta para o nosso coração. Ela aponta para a raiz má que está dentro do nosso coração, que pode ser o temor do homem, a forma como a gente dá importância para a opinião dos outros, adoração ao dinheiro ou qualquer outro ídolo que a gente tenha no coração. Então a gente vai manifestar esses espinhos com ações que são pecaminosas. Então a manifestação da ira, a ansiedade, uma preocupação excessiva, um medo excessivo a respeito de determinadas coisas, fuga. Então nesse esqueminha, essa plantinha do cactus, do espinheiro, ela representa isso. O que representa então a outra plantinha, pastor? Essa plantinha da árvore aí com frutos. Então é a árvore frutífera, É igual a piedade, é igual a sabedoria. Você tem ali embaixo escrito assim, o fruto bom, que é o comportamento piedoso. E esse fruto bom, ele é resultado de uma raiz boa, que é um coração piedoso. Então, olha o contraste. Você tem o sol, as circunstâncias da vida, as dificuldades, às vezes pessoas, que fazem mal para você, e aí você pode reagir de forma espinhosa, que são a ira, a preocupação excessiva, isso tudo é fruto de uma raiz má, pautada às vezes em ídolos do nosso coração. Mas você pode reagir com frutos bons. E quando você faz isso, quando você reage desse modo, uma vida, atitudes piedosas, ações piedosas, isso revela uma raiz boa lá dentro do seu coração. Um coração que ele é piedoso. E pastor, o que significa então a cruz? A cruz é a provisão de Deus em Cristo. É o Espírito Santo, a aplicação das provisões de Deus para você. Deus ele é soberano, sábio e bom, e ele provê em Cristo tudo que precisamos para a vida de piedade. Então, cactus, o espinheiro. Reações espinhentas revelam para a gente um coração que não está dirigido por Deus. A árvore frutífera, raiz boa, aponta para a gente um coração que reage segundo os parâmetros de Deus. Isso daqui é bem legal. Então nessa dinâmica você tem o sol, as circunstâncias, e eu já usei daquela ilustração, uma ilustração bem conhecida, bem comum, que é a do copo cheio de água, Então você balança o copo, você chacoalha o copo, a água derrama do copo, e você pergunta, por que a água derramou? Via de regra as pessoas respondem, porque você balançou. E a resposta correta é não. Derramou água de dentro do copo, porque o que tinha dentro do copo era água. Se tivesse Coca-Cola, o que ia derramar era Coca. Se tivesse café, o que ia derramar era café. O chacoalhar
as circunstâncias, elas só serviram para trazer para fora aquilo que já estava lá dentro. Então, o sol nesse esquema são as circunstâncias, são as dificuldades. O sol nesse esquema é alguém chacoalhando o copo do seu coração, o copo da sua vida. E o que vai vir de dentro desse copo é o que já está lá dentro. Então o que está dentro do seu copo? O que está dentro do seu coração? São os frutos oriundos de uma vida pautada em Cristo Jesus, de uma vida pautada na palavra? Ou o que vem de dentro do seu coração são os espinhos, né? Que revelam exatamente uma vida que não está pautada na palavra, uma vida que não está pautada em Cristo Jesus. E aí na base você tem ou a presença de Cristo, os parâmetros bíblicos orientando a sua vida e a forma como você deve reagir a essas circunstâncias, ou você tem a ausência de Cristo e a ausência, né, dos parâmetros bíblicos orientando você a reagir diante dessas circunstâncias. Então as circunstâncias são um meio que Deus ele providencia para que você tenha consciência daquilo que está dentro do seu coração. Gente, por que isso é importante? Porque no seu relacionamento com o outro, no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com o seu irmão, nessas dificuldades, nesses atritos que nós vamos ter, porque nós vamos ter, faz parte da dinâmica de família, faz parte da dinâmica de corpo, Deus ele vai permitir pessoas na sua vida que vão ser o sol, né, que vai trazer calor sobre a sua vida, vão ser circunstâncias difíceis. E essas pessoas, elas são instrumentos de Deus na sua vida para revelar o seu coração. É nessas horas que você sabe o que está dentro do seu coração. São nessas horas que aquilo que está dentro do seu coração vem à tona e você tem a oportunidade de perceber como você reage a determinadas circunstâncias e que essas reações são frutos do seu coração e por causa disso você tem a oportunidade de corrigir. Você tem a oportunidade de reorientar a sua vida. Você tem a oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões pautadas pela palavra de Deus. Então não fique chateado quando você tiver um irmão na sua igreja, por exemplo, que ele é um verdadeiro pé no saco, né? Aquele cara que enche o seu saco, que tira você do sério, que irrita você. Esse irmão, ele está sendo usado por Deus para que você conheça o seu próprio coração. E na medida que você percebe que algo incompatível com a palavra de Deus acontece dentro do seu coração, então você tem a oportunidade de corrigir. Gente, quando eu falo de dinâmica de família, eu estou falando disso daqui, ó. Você não rompe relacionamentos por causa de coisas bestas, por causa de coisas bobas. Por exemplo, você que tem irmão, você vai entender bem isso daqui. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, 6 anos mais velha do que eu. Gente, 6 anos mais velha, sabe o que isso significa? Significa que eu apanhei muito da minha irmã. Porque quando eu tinha 1 ano, ela tinha 7. Então, coitado de mim, né? Quando eu fiz 7, ela tinha 13. Ela fez 13. Então, ela sempre estava muito na minha frente na questão de força e de tamanho. Para ela, isso era uma grande vantagem, porque toda vez que eu enchia o saco dela, ela descia a mão na minha fuça, né? Então, eu apanhei muito. Só quando eu fiz 12 anos, eu pensei comigo assim, ó, cara, tô quase lá, hein? Tô chegando. Eu já era rapaz, eu tava grande, com 12 anos, eu tava entrando na adolescência ali, mas eu cresci bastante com 12 anos. E dos 12 pro 13 eu tive aquele grande estirão, aquele primeiro grande estirão que o adolescente tem, né? Só que Deus, na sua sabedoria, a minha irmã, quando eu tinha 12 anos, ela tinha 18. Então, nesse período aí, 17, 18, 19 anos, a minha irmã, ela fez vestibular e passando do vestibular, ela foi fazer o seu curso numa outra cidade. E aí, quando eu fiz 13 anos e a voz engrossou e começou a aparecer barba e bigode, pelo no corpo e a força veio junto e eu pensei comigo, eu vou retribuir todos esses 12, 13 anos de opressão. Deus, na sua sabedoria, fez a minha irmã ir embora e morar em outra cidade. Depois, lá pelos meus 24 anos, eu também mudei, né? Saí lá da cidadezinha do interior e fui morar na capital, no Amazonas, Manaus. E foi quando eu e minha irmã a gente começou a conviver mais próximos de novo, né? Mais juntos de novo. A gente começou a sair juntos e tudo mais. E a gente desenvolveu uma amizade muito forte, uma amizade bem profunda. E o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que aquelas brigas ficaram para trás. Aqueles atritos de irmão ficaram para trás. Aquilo era coisa sem importância. Eu não abri mão do meu relacionamento com a minha irmã por causa dessas bobagens. E ela também, mais madura e tudo mais, ela me batia, né? Então não tinha nem porquê. Ela também não abriu mão do relacionamento dela comigo por causa dessas questões menores. E o que eu estou querendo dizer para você é que na vida cristã é assim. Na vida em família é assim. As rusgas, elas vão acontecer. Às vezes os atritos, eles vão acontecer. Provérbios fala sobre isso, né? Sobre o ferro afiando ferro. Ou seja, para que você seja afiado na vida cristã, você precisa do atrito. É isso que faz com que você amadureça. É isso que faz com que você cresça. É isso que faz com que você desenvolva. Mas dizer para você que, embora essas coisas aconteçam, você não deve abrir mão dos relacionamentos por causa de coisas sem importância, por causa de coisas menores sem importância. Note que, Paulo já explicou, às vezes você não vai conseguir manter a paz com todos, porque do outro lado a maturidade, o desenvolvimento, o crescimento, ele não vai ser igual.
mas não é isso que vai impedir que você faça o que você tem que fazer. A sua reação, ela revela o seu coração, tá? Então, Jesus, ele ensina sobre isso. Você tem o texto de Marcos 7:21, você tem um texto paralelo em Mateus, quando ele diz: porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, as nossas reações, as nossas ações, a nossa conduta, ela é determinada por aquilo que está dentro do nosso coração. Se o que está dentro do seu coração é a palavra de Deus, se a sua vida ela é pautada em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que nos orienta, então os seus frutos deveriam ser frutos bons diante das adversidades da vida, diante inclusive dos conflitos que se levantam aí com as pessoas que convivem com você. Se a sua reação, se a sua ação, se a sua postura é uma postura negativa, isso aponta para aquilo que está dentro do seu coração. Aponta para uma raiz ruim, para uma raiz má, que não está pautada na palavra de Deus, que não está pautada em Cristo Jesus, que não está pautada nas provisões que o Espírito Santo ele nos dá. Então eu tenho uma perguntinha para você. Você tem tentado extirpar da sua vida as pessoas que Deus levantou para revelar o seu coração? Isso é bem interessante. Quando você tem consciência dessas coisas, você então muda de perspectiva e você começa a enxergar de modo diferente as pessoas que trazem algum tipo de desconforto e incômodo para você. De novo, não é que isso justifica as atitudes e as ações dessa pessoa, mas elas são instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus para Ele afiar você, para Ele moldar você, para que você tenha a oportunidade de saber o que está lá dentro do seu coraçãozinho e, se for o caso, de você reorientar, de você corrigir as coisas que estão lá dentro, pautando as suas reações e a sua conduta na palavra de Deus, pautando a sua vida em Cristo Jesus e nas provisões que o Espírito Santo ele dá para você. A gente termina por aqui por hoje, para o vídeo não ficar muito longo. Semana que vem a gente continua nos versículos 19 até o 21, mas antes de terminar, vamos fazer mais uma oração e aí por hoje nós encerramos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela profundidade da Tua palavra, né? Como tem coisas assim profundas, Pai. A forma como a Tua palavra ela revela para nós que a nossa vida ela deve ser uma vida de sacrifício vivo, uma vida que seja agradável a Ti, Pai, e como isso orienta o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta, desde a consciência que temos que ter do conceito equilibrado a respeito de nós mesmos, o conceito de unidade na diversidade, para entendermos também a forma como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, entendendo que na dinâmica de corpo de Cristo, na dinâmica de família de Cristo, todos nós somos igualmente importantes, todos nós somos essenciais, é o conceito de interdependência. Sem o meu irmão eu não seria corpo, então não tem por que eu ter um conceito mais elevado sobre mim mesmo, não tem por que eu assumir uma postura arrogante, uma postura orgulhosa diante do outro, e como isso orienta, inclusive, no meu trato com aqueles que representam dificuldades para mim, né? Que no meu relacionamento com o outro, naqueles relacionamentos que causam atrito. A Bíblia ela chama aqui em Romanos 12 de inimigos, de opositores mesmo, né? Pessoas que no relacionamento que eu tenho com eles são relacionamentos conflituosos, Pai, e a forma como eu tenho que lidar com isso. Então, não fazendo mal, não retribuindo mal por mal, mas fazendo o que é correto aos olhos de todos, fazendo aquilo que é bom para todas as pessoas e me esforçando e me dedicando e me empenhando para viver em paz com todos, consciente que nem sempre vai ser possível, consciente que a manifestação do meu amor ao outro às vezes é confrontar essa pessoa no seu pecado e essa pessoa pode ser que não reaja bem, pode ser que ela reaja com rebeldia, pode ser que ela reaja de forma áspera, negativa, e na medida que eu tenho conflitos com os meus irmãos, a forma como Deus ele usa essas adversidades para revelar o meu coração, para revelar aquilo que está lá dentro do meu coração, se por meio dos meus frutos, se as minhas reações são compatíveis com a palavra de Deus, então as minhas reações elas apontam por um coração pautado na palavra. Então frutos bons que são resultado de uma raiz boa, uma raiz que está pautada na palavra, em Cristo Jesus, nas provisões do Espírito Santo. Mas se a minha reação é uma reação negativa, uma reação má, se eu não sei lidar com essas ações, com esses relacionamentos conflituosos, e se a minha resposta é uma resposta de ira, é uma resposta de fuga, é uma resposta de ansiedade, de medo, então isso também aponta, né, frutos maus que apontam para uma raiz má, uma raiz que não está pautada em Cristo Jesus, na sua palavra, nas provisões do Espírito Santo para nós, e a forma como, uma vez tendo ciência
das coisas que estão dentro do meu coração, a oportunidade que eu tenho de corrigi-las, de redirecioná-las, de reorientá-las de acordo com a palavra de Deus. Que a gente entenda tudo isso e a forma sábia como o Senhor estruturou toda essa questão para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos amadurecer, para que nós pudéssemos nos desenvolver na nossa vida cristã, Pai. E é isso que eu quero para a vida dos meus irmãos em Cristo, é isso que eu quero para a vida da nossa família, da nossa igreja, Senhor, para que na medida em que essas adversidades elas surgem, elas vão surgir, porque faz parte da dinâmica de família, faz parte da dinâmica de corpo de Cristo. Então nós tenhamos já a maturidade, o desenvolvimento necessário para a gente lidar com essas coisas e a gente possa crescer. Que essas coisas não representem para nós um retrocesso, mas que elas sirvam de degrau para o nosso crescimento, para o nosso avanço na nossa vida cristã. É isso que eu quero para a nossa família, para a nossa igreja, Pai. Faz a tua vontade, Deus, cuide de cada um de nós. Continuo te pedindo pelos meus irmãos, diante desses dias difíceis, atípicos, turbulentos que temos vivido, Pai. Que o Senhor continue cuidando, abençoando e protegendo cada um de nós. A nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Até o próximo áudio ou o próximo vídeo. Por hoje é só.